E pronto, estamos de volta, estamos em direito, já passamos uma hora aqui nesse bom papo que estamos a ter com o Nicolau. Vamos começar a ter as pessoas a entrarem novamente para a sala. E agora vamos ver aqui se já estão os nossos habituês para começarmos então a última fase da nossa bancada. Pronto, estamos de volta, Nicolau, como eu ia dizendo, pronto. Tivemos que terminar porque o Instagram tem aqui essa fase de uma hora, vamos entrar para a nossa última hora e muito obrigado por continuarem ali. Vou convidar agora, já que tenho ali o Araújo Manjor, para entrar também na conversa e fazemos então aqui esse bocado final, temos aqui mais 30, 40 minutos para conversarmos com o Nicolau e percebemos aqui os nossos treinadores de bancada, qual é também a visão deles. Então, pronto, vou chamar o Araújo, eu acho que o Aristides ainda não está em linha, eu acho que chamo o Araújo, chamo o Manjor Chimbwa, são aqui nossos dois homens da organização para entrarem. Deixa-me ver aqui o Araújo. O Manjor está ali disponível. Então, Manjor, bem-vindo à conversa, nessa segunda e última parte do nosso talk, para continuar a conversar. Nicolau, já conseguiste ter a adesão? Tens que fazer aqui o pedido para fazermos aqui o nosso último fecho. O seu convite já foi, já seguiu. Para fazermos aqui os nossos últimos 40 minutos desse nosso bom papo sobre a questão do pedido de desculpa. Manjor, seja bem-vindo aqui à conversa. Eu estou à espera do Nicolau. Nicolau, consegues ter acesso? Consegues regressar aqui ao nosso diálogo? E pronto, temos aqui o Araújo Manjor. Manjor, então, seja bem-vindo aqui ao Spirit Talk, ao nosso, ao nosso serão. Olá, muito obrigado, Edilson Jorge. Olha, gostei bastante da intervenção do Nicolau. Foi pontual, foi um exímio narrador e trouxe aqui verdades irrefutáveis. Deixa-me só ver se o Nicolau consegue entrar para ele acompanhar aqui essa visão, agora aqui dos nossos... Vou repetir, nós vamos passar a ter aqui os nossos comentadores de casa, né, para virem conversar também um bocado e passar aqui um pouco a visão, porque isso não é uma defesa universitária, isso é um ponto de vista, nós vamos conversando. Nicolau, você consegue voltar para a sala? Não consigo ver o Nicolau a entrar, já fiz aqui o convite ao Nicolau. Já fiz o convite ao Nicolau e ao Valdemar Chimbwa. Para então termos aqui um diálogo final, aqui a próxima última hora. O Aristides não está presente, eu já aproveitei chamar aqui o Valdemar Chimbwa, ele está aqui presente. Pronto. Nicolau, eu quero que o Nicolau entre também na sala novamente para arrematarmos aqui a nossa última hora. Olha, uma hora passou muito rápido, uma hora passou muito rápido. Eu pensei que íamos ficar aqui com o Nicolau aqui A semelhança a das navegar em nossas, outros... a semelhança das nossas conferências ao vivo, né? Muitas das vezes o tempo passa rápido. E Pronto, pronto, quando se o tem... Nicolau já está aqui também na sala. Pronto, o Nicolau está na sala. Pronto, Nicolau, estavas a terminar o teu pensamento, desculpa cortar-te, que nem a percebi aqui o tempo do Instagram. O Instagram é quem coordena aqui os nossos tempos e a conversa está muito boa. Queres dar uma palhinha final, Nicolau, antes do Araújo passar aqui a visão dele? Nicolau? Eu vejo que o Nicolau já está na sala, mas não consigo ver o Nicolau dentro da sala. Nicolau. Pronto. Manjô, vamos continuar a conversa. Ele está Sim, aqui a nos olha, passar que o Nicolau não pode aderir. O que é que achaste então desse bom papo aqui com o Nicolau? não, olha, é sempre um aprendizado significativo, porque remete-nos uma reflexão profunda e um exercício daquilo que é basicamente a nossa cidadania. A busca da nossa identidade cultural é também um ato de cidadania. Se nós quisermos ser cidadãos e buscarmos a nossa identidade enquanto indivíduos que nasceram num lugar
e tiveram seu legado. O legado, infelizmente... Pronto. Major, desculpa te cortar. O Nicolau já está na sala. Nicolau, pronto. Estamos aqui a lutar, que era para voltar atrás na sala. Vamos agora ter aqui mais os nossos treinadores de bancada para associarmos aqui a tudo que disseste. E eu gostaria que queres terminar o pensamento que estavas a ter, que eu me distraí aqui com o tempo do Instagram. O que eu estava... Assim, Só para terminares, para o Major depois entrar e redefinirmos aqui o bom papo. Ok. Eu queria fazer aqui referência a esse ponto. É importante que nós, africanos, superemos a questão da forma como nos olhamos, entende? Já começa a ser meio que chato, vou usar essa expressão, porque não é possível que existam 54 países e todos eles estão errados ao mesmo tempo, não pode. Entende? Não é possível uma estatística como essa, do tipo, existem 54 países e todos eles estão errados e só existe um único certo. Eu tenho dificuldade com essa distribuição, com esse tipo de ideologia, entende? Então somos 54, não há prova de que todos nós somos errados ou que somos menos, não é possível isso. Existe alguma coisa que não estejamos a perceber em condições. Ou então o peixe está a subjugar a capacidade do leão em nadar, posso dar o caso, ou é o caso, e não é possível que o leão passe nessa prova, porque só o peixe sabe como fazer isso, entende? Então, às vezes, nos colocam nessa posição. Imagina, hoje, se tu fores aos povos Bumila chegar e dizer assim, olha, nós queremos desorganizar, e a partir de hoje, todo mundo tem que responder 5 perguntas nesse tablet. E você chega no povo Bumila e mostra o tablet, tem 5 perguntas. A primeira é, quando é que a cidade de Nova York foi construída? O que é que você está a fazer? Vai acabar matando todos eles, porque, primeira coisa, todo o pensamento desenhado à volta da prova só é existente na tua mente, não é existente na mente deles. Segunda coisa, você está a apresentar tablet no povo Mumila, que estão completamente desconectados daquilo que é tecnologia. Mas como você entende que essa forma de avaliação é a mais ajustada, você percebe que também é do mesmo modo na cabeça de quem é apresentado. Então, nós africanos somos postos nessa condição, entende? Em que somos leões, mas estamos a ser testar a capacidade de nadar com peixe. Por isso é que muitas coisas, muitos pensamentos africanos não têm a dimensão que têm por causa disso. Por exemplo, fazermos perguntas do porquê que a África não está desenvolvida com a mentalidade europeia. Não é possível, entende? Eu, particularmente, entendo que quando se fala sobre desenvolvimento na África, deve-se evitar claramente as margens europeias. Porque, por exemplo, quando a Europa se desenvolveu e acho que é Patrick Adams, primeiro presidente dos Estados Unidos, ou John, sei lá o que Adams, foi para a Europa e ele percebeu que já tinham aquelas construções. Ele foi nos Estados Unidos e disse que nós vamos fazer diferente. Daí começaram a era dos arranha-céus. Entende? Ele foi para a Europa, encontrou civilizações ou construções como aquela e chegou nos Estados Unidos, criou edifício. Entende? Anos depois, a China olhou para os Estados Unidos, criou edifícios mais altos. Hoje o Dubai. Se perceberes, nenhuma dessas sociedades que se desenvolveram copiaram algo autêntico ou similar em toda a dimensão como uma caixa de um grupo, não. Cada um entendeu como se devia desenvolver em detrimento daquilo que ele vê do outro. Mas parece que para o africano, a África só é África se for um modelo autêntico da Europa, não é possível. Dado a forma como a nossa família são constituídas, dado a forma como temos a ideologia do grupo, não é possível que seja algo similar. Daí que nós nos cansamos muito rápido com a África, do tipo, aqui não tem condições, eu vou para a Europa. Não, é porque o nosso pensamento está completamente a medir a inteligência africana com régua. Então, não com capacidade, mas com régua, entende? Pegamos a régua querendo medir a capacidade da inteligência africana. Isso é um erro muito grave. E não vais conseguir nada a não ser resultados negativos, porque a unidade de medida que você usa é completamente contrária daquilo que você quer medir. Entende? Então, é mais ou menos esse pensamento que eu queria terminar. Pronto. Araújo Major, nosso treinador de bancada aqui, nosso fundador do Espírito. Passa a bola para ti, para fazer aqui uma resenha. Pronto. Ainda bem que utilizaste esse termo resenha. Eu estou totalmente de acordo com a explanação do Nicolau. E eu posso até fazer aqui um resumo, até estava a fazer aqui alguns apontados. Mas começo por
por um pontapé de saída, que é por que é que ainda continuamos com a mente de colonizados? Porque, na verdade, o colonialismo não acabou. Ele toma uma nova identidade. Deixou de ser aquele colonialismo de facto, passou para um outro tipo de colonialismo, de certeza, se calhar até muito mais evoluído, que é o sistêmico. Mas o que é isso? Todas as coisas, né, foram feitas à base de manter a supremacia branca, manter o poder. E olha para o nosso dia a dia social. Beleza. Beleza tem um significado eurocentrado. Se olharmos para as mumuelas, né, nosso povo aqui no centro do país, Angola, e o Edilson ir para lá e tentar buscar uma jovem, eles primeiro vão te obrigar a ser como eles, a meter as miçangas e a adquirir os gados, o número de gados são números representativos, né, para quem quer alcançar uma mulher, ou ter uma mulher. Então aquilo faz parte da cultura. Independentemente de você vir com tua calça, shirt, um boné de moda, um perfume, mas perde automaticamente validade. Então, ali, a nossa identidade também mede-se na forma como, como é a visão africana, como é a visão eurocentrada. Dia a dia social. Nas instituições, pior, é uma lástima, porque hoje, se olharmos para as nossas instituições, vou falar exatamente da banca. Todo mundo aqui está lembrado, no contexto de Angola, né, temos pessoas muito provavelmente que vêm a partir de outras geografias, mas no contexto de Angola, a banca há 15 ou 20 anos atrás era uma atividade literalmente dos mulatos, passo o termo. Pronto. Mas tudo por uma seleção de quê? Pautada nessa visão, né, de que o mulato agrega mais valores, mais chamativo, é alguém que vai trazer um glamour à instituição. A questão da língua. A questão da língua é amplamente combatida a nível das instituições. Por quê? Começa a partir dos próprios currículos. Estamos a ter alguma dificuldade de introduzir a língua as nacionais no sistema de ensino primário, né, porque argumenta-se que temos diversos dialetos e parece que é impossível criar um sistema de língua que unifica. A questão está ali. Por que quer unificar? Por que a educação, tal como apregou Paulo Freire, não vai de encontro às comunidades? Não traz aquilo que é a identidade da comunidade, o dialeto da comunidade, na língua da comunidade, porque o conhecimento é conhecimento, porém a forma como veicula-se o conhecimento é que difere. Então, tem o dialeto, tem um goia, tem um quimbondo, tem um umbondo, por que não se faz mas antes de fugir ali muito, Major, para nós nos centralizarmos um bocado aqui no debate, eu quero perceber, né, essa questão, aonde está o trauma nessa questão? Nós temos alguma resistência para nossas línguas, ou isso é propositado? Nós estamos aqui a falar um pouco numa vertente que o Nicolau traz aqui dos traumas, do pedido de perdão. Como é que se enquadra essa questão no tema de hoje? O colonialismo, sendo sistêmico, é uma construção política. E temos que perceber que é política por parte do princípio de que é construído, tem uma ideia, tem um fundamento e uma filosofia de vida. Tem pessoas que reproduzem, nós reproduzimos isso, mas somos também vítimas do próprio colonialismo. Quando, por exemplo, dissemos ser negro, partindo do princípio de que o negro, queremos pejorar, né? Negro é pejorativo. Os próprios dicionários, muitos deles têm a palavra negra associada ao tom de pele, ao povo africano. E esse sistêmico é cultural, está na cultura, está nas artes, inclusive. E olha lá, na educação, por exemplo, quem aprova os currículos a nível do mundo é a Unesco. Os currículos educacionais é a Unesco. Porém, a Unesco é uma organização eurocentrada.
europeia. Pode ter elementos, requisitos muito bonitos, mas não valoriza a África. Vamos ver o conteúdo, eu sou docente, e o conteúdo de geografia, por exemplo, da 10ª classe, maior parte do conteúdo fala de geografia física dos continentes, digamos, fala da Europa, fala da América, fala também da África, mas a África com um conteúdo muito reduzido, porque nós não falamos da África antes, como o Nicolau disse, antes da colonização. E eu tenho aqui, e já está disponível até inclusive, tem um livro muito rico, que é do George James, que foi um autor que divulgou amplamente, ou seja, tirou esse livro, lançou este livro, e este livro foi divulgado amplamente, que os gregos não foram os autores da filosofia grega, mas as pessoas do norte da África. Nós temos um vasto legado. E, infelizmente, mataram esse legado. Já ouvimos falar aqui das universidades, das primeiras universidades africanas, né? Nós precisamos ter um renascimento, mas esse renascimento da identidade africana nasce necessariamente nas instituições. Então, você concorda que tem que nos pedir perdão, sim ou não? Eu acho que não basta só o perdão. Não basta só o perdão. Por quê? Porque vamos voltar novamente na colonização sistêmica. Não adianta tu vires com um buquê de flores em frente a uma mão e por trás ainda achares que é necessário pilhar a riqueza da África. As trocas comerciais não são equilibradas. Por que tem grandes guerras? Por que as guerras continuam na RDC? Por conta do cobalto, por conta do mineral. A Somália é um dos grandes países com um número infindável de riqueza. Não adianta trazer buquê de flores numa mão e depois por trás trazer a pá para pilhar as nossas riquezas. Então, é importante que nós tenhamos uma troca de igual medida, né? Perdão, sim, existe, nós podemos sim, mas nós temos que construir a nossa própria identidade. A nossa própria identidade começa em nós nos aceitarmos como africanos e construirmos instituições fortes, que baseiam-se na nossa matriz africana. E nós temos sim um legado. Agora, é claro, aceitamos, sim, tudo bem, mas aceitar não pressupõe necessariamente estamos aos beijinhos e andar de mãos dadas como se a história fosse esquecida totalmente. Ainda existe um colonialismo, claro. Esse colonialismo é sistêmico. Nicolau, se quiseres intervir, estás à vontade, tá bom? Aqui, essa questão a questão é que nós simplificamos muito a história, simplificamos demais, e o grande erro com a simplificação é que você perde elementos realmente importantes, que provavelmente seriam aqueles detalhes que iluminam os teus comportamentos automáticos. Por exemplo, as pessoas militares, né? Que em algum momento estiveram em guerras ou participaram em guerra e que tiveram matar pessoas e por conta... Quando eles saem dessa realidade, são postos numa realidade normal como a nossa, em que não há nenhuma situação de confronto, eles enfrentam uma dificuldade muito grande. O tempo deles de reação sobre qualquer coisa é diferente de uma pessoa normal. Mas o que é que você vai fazer nesse militar? Vai dizer, não, se controla. Aqui não tem guerra, é assim que você vai cuidar da questão dos gatilhos que ele tem, fruto da experiência que teve de 20 anos de guerra, por exemplo, com a frase, olha, controla-se, isso já passou. É assim que... Não é assim. Porque a experiência que teve de 20 anos de guerra, existem comportamentos que foram além da consciência da pessoa, são automáticos. Entende? Então, enquadrar essa pessoa no meio e achar que isso é completamente natural, devia se adaptar, é o pior erro ao se tratar de qualquer transtorno mental. Então, esse ponto é para fazer referência de que, quando falamos sobre perdão, nós africanos precisamos perceber que nós não queremos perdão só para validar os vistos, entende? A ideia não é essa. Nós queremos perdão, ou o perdão deve ser com vista a trazer a ideia de que, olha, quando o Edilson estiver próximo a um português e tiver que partilhar ideias, eu devo encarar o português como normal, o português deve encarar a mim como normal, entende? Não deve passar nenhuma outra dimensão a não ser que o Edilson tem algo a dizer que é importante. Tá bem? Agora, também esquecemos que a colonização é polarizada. Olhamos sempre na versão da vítima, os africanos são inferiores. E agora a pergunta é, o que é que o colono adquiriu até hoje nas suas gerações com a colonização? Ninguém fala sobre isso. Por exemplo,
A expressão supremacia é muito recente. Mas o que originou a expressão supremacia é narcisismo. Por exemplo, se o africano adquiriu a inferioridade, o que é que o europeu adquiriu? Adquiriu a questão da superioridade, que depois se manifestou em narcisismo, por isso é que é intolerante a qualquer coisa que não seja igual a ele, entende? E isso é um trauma para a colônia, para os colonos também. Só que não olhamos nessa dimensão, achamos que quando o colono é intolerante a alguma coisa africana, não, ele é inteligente. Não, isso é trauma também, porque ele tem dificuldade em se reunir com coisas que é diferente do que ele tem. Por isso é que hoje fala de supremacia. Se fores ler no dicionário o que é narcisismo, depois ler o que é supremacia, são extensões, entende? Quem se considera superior a outra a todas as instâncias tem algum trauma de superioridade, entende? Ou tem uma versão exagerada de si, incontrolável, que manifesta sempre que encontra algo diferente. Então, esse é um trauma para o colono, tanto quanto a inferioridade para nós, como colônia, é algo muito visível. Por isso é que nós temos dificuldade quando nos apresentamos a algum europeu. Esses condicionamentos aparecem de forma automática. Para nós, inferioridade, para eles, superioridade. Mas o que acontece quando você se coloca em posição e responde as coisas conforme dever responder e coloca os comportamentos no devido lugar? Eles reagem de forma explosiva. Por que fazem isso? Porque percebem que os condicionamentos automáticos não estão a funcionar conforme deviam. Percebe? Daí que eles entendem, não, esse angolano é muito malandro, ou a expressão, ou radical. Não é bom para trabalhar com ele. Não, não é isso. Não. É que ele não permite as reações automáticas a subirem a nível da sua consciência. Porque, por um lado, ele acha que quando eu encontrar o Edilson, eu automaticamente sou superior, o narcisismo toma conta. E o africano, quando encontrar um branco, vai dizer, eu automaticamente sou inferior, ele é o melhor. É ali onde a guerra começa. Mas quando revertes esses pensamentos automáticos, consegues claramente recalcar a supremacia e ali é onde vem o confronto. Então, é preciso entender que, no meio de tudo isso, não são só os africanos que têm traumas. A própria colônia, o próprio colono também tem trauma. E fruto disso é o que vemos agora. Por exemplo, tens guerra na Ucrânia, todo mundo é Ucrânia. Entende? No jogo, a FIFA, todo mundo é a favor disso. Temos guerra no Sudão, recentemente, ninguém é Sudão. Entende? As tantas começam a perceber que não é uma questão universal, nunca foi. É uma questão narcisista de supremacia, em que, tal como o genocídio em Ruanda, por exemplo, em que todos têm o nariz comprido, esses são iguais a nós, são superiores. Essa tensão continua até hoje. Entende? Agora, se o africano ou norte-africano, se não olharmos para a questão da identidade conforme devemos olhar, e entender que as nossas reações são gatilhos automáticos sob extensão do que passamos, nunca encontramos uma base equilibrada. Entende? É um pouco mais por isso. E o que é que você acha? Mas será que nós ainda, nessa altura, o Major estava aqui a dizer, por exemplo, sobre a questão de sermos negros ou pretos, ou mbumbo, como me chamam. Nós devemos adotar esses nomes como uma forma de superação, devemos rejeitá-los. Como é que nós devemos perceber isso? Nós somos da raça negra. Será que isso é racismo, nos chamarem de negros? É porque no passado a conotação era pejorativa, como estava aqui a explicar o Major. Devemos devemos aceitar que nós somos negros. Como é que você pensa nisso? Temos que estar a porrada sempre a dizer às pessoas que não me chama negro. É a forma de nos chamarem. Como é que nós podemos perceber isso? Eu acho que, já que tomar aqui a palavra, eu acho que ao invés de lutarmos contra a expressão, é melhor se concentrar na identidade. Porque assim, quando tu, se fores em qualquer discurso motivacional, qualquer coach hoje, e lhe perguntares o que é que eu devo fazer para atingir o sucesso, a primeira coisa que ele vai te dizer é: tens que te identificar com alguma coisa. E isso é claro em toda a esfera de desenvolvimento. Todo e qualquer desenvolvimento começa com a identificação de alguma coisa. E tudo que vier depois disso já não terá grande impacto, terá muito em função daquilo que você sabe sobre você. Então, a questão dos termos, dado o tempo que levou, não temos como fazer isso. Eu acho que devemos tratar o problema noutra dimensão. A questão do auto-reconhecimento, da autovalorização, e depois disso, qualquer termo que vi é completamente ignorância, entende? Então, daí eu olho nessa dimensão. Em vez de nos preocupar se vamos chamar negro ou sei lá o que é, vamos nos preocupar em nos identificar que está confortável conosco e achar que eu, por ser africano, não indica por defeito uma fragilidade, entende? É apenas uma outra realidade, que eu não preciso ser como A, preciso ser como eu,
e depois disso, tudo o que vier é bem mais facilidade. Então, porque se lutamos atrás dos termos e, no fundo, escondidamente ainda apreciamos o que nos proporciona a opressão, vamos cair sempre nessa sensibilidade. Eu, pelo menos, já não acho que tenho mais sensibilidade com isso. Porque é pura ignorância e nem é uma expressão da inteligência atribuir nomes. Major? Sim, exatamente. Devíamos começar pela desconstrução de todo um sistema. Os conteúdos programáticos que a TV todos os dias passa para nós, para as nossas crianças, devem ser repensadas em África. Devem ter ideias que refletem a nossa identidade. As línguas nacionais, e porque o colono, quando chegou, matou a nossa identidade através da nossa língua. A língua proporciona não só veículo que transmite a informação, mas é um código de sentimento. Infelizmente, a língua foi cortada, foi matada. A escola deve recuperar o poder, né, dos nossos ancestrais a partir da forma como nós encaramos o universo através de como nós falamos. Porque falar Deus é diferente de falar Nzambi, não só na sua grafia, mas também no seu sentimento. A ideia de Nzambi é diferente da ideia de Deus. Então a língua é essencial. Depois, temos que também olhar para a nossa... Deixe-me só, desculpa, Major, dar aqui a entrada ao Valdemar Chimbua. Sim. Pronto. Está à vontade, Major, desculpa. Sim. E a concepção de igreja, a igreja sendo, nesta altura, uma das instituições muito fortes nesse âmbito da dominação colonial. Então, temos que também começar a rever e pensar a ideia de igreja como uma identidade que pode ou não absorver ou matar a nossa identidade cultural. Então, em suma, é basicamente isso. Nós temos que desconstruir a ideia eurocêntrica e passamos a ter visão uma ideia... Um sinal de Major. Você não percebe, Dilson? Nós temos que desconstruir. Não percebe? A ideia eurocêntrica... Eu acho que estou a ouvir a realimentação. Eu aqui vejo aqui o Major, o sinal a cair. Não sei se acontece a mesma coisa com o Lucala. Só fazer o sinal para continuarmos a conversa. Vou só dar aqui um tempo. Exato. Pronto. Deixa-me só dar aqui rapidamente que vamos entrar nos últimos 30 minutos. Esse papo está muito bom aqui com o Nicolau. Um bom tema escolhido pelo Nicolau. E entrou aqui mais um nosso residente. Boa noite, Valdemar Chimbua. O que é que achou então da explanação do Nicolau aqui, nosso treinador de bancada? Boa noite a todos. Boa noite, Nicolau. Boa noite, Major. Eu particularmente fiquei extasiado com a explanação do Nicolau. Perfeita. Não sei se conseguem me ouvir. Conseguem me ouvir? Eu estou a ouvi-lo. Muito bom. Achei perfeita, achei que é um debate que realmente nós africanos devemos começar a fazer e fazer com muita seriedade. Concordo quase aí a 75% relativamente a tudo que o Nicolau falou, mas há pontos que não digo divergimos, não é necessariamente uma divergência minha, mas é se calhar uma espécie de contradição, na medida que eu acho, por exemplo, e indo aqui por tempo, e havia fixado aqui algumas questões para o Nicolau, e uma delas olharmos a perspectiva do trauma, ou seja, olharmos o trauma na perspectiva da vítima. Que ele muito bem respondeu que é preciso percebermos também que será que a vítima entendeu de facto o que exatamente significa esse trauma. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa, não digo averso, mas sou contra esse pedido de desculpa.
eu prefiro que nós começamos a fazer um exercício. E um exercício consciente, e o Nicolau certamente é uma pessoa melhor, é uma pessoa que estuda esses fenômenos do ponto de vista social, cultural, que estuda o desenvolvimento da sociedade angolana, do povo angolano. E eu prefiro que esse exercício comece a ser feito muito mais na nossa perspectiva, ou seja, do nosso ponto de vista para fora. Esquecermos que existiu, ou seja, não esquecermos que existiu a escravatura existiu e deixou muitos traumas, imensas feridas. Eu considero que o maior genocídio, a maior desgraça que existiu no mundo, principalmente para nós africanos, foi a escravatura. Concordo praticamente, aí não discordo de maneira nenhuma com o Nicolau. Mas eu acho que nós temos que olhar, por exemplo, para nós tentarmos desconstruir esse legado escravocrata que ficou impregnado na nossa sociedade. E sem esquecermos aqui, colocamos aqui de fato a ideia de que não, vamos esperar que os portugueses aqui, que foram nosso carrasco, dizer, ao povo das colônias, peço desculpa. Eu sinceramente não quero ouvir. Iria me sentir mais diminuído. Eu prefiro olhar para a minha construção social, para a minha construção religiosa, para aquilo que me faz bem. O que é que me faz bem? Eu me identifico como angolano. Eu sou angolano, de gema, como dizia o outro. E eu quero construir a minha identidade a partir... Bem, não sei... Sim. Eu quero construir a minha identidade, não sei se estão a me ouvir. Eu quero construir a minha identidade a partir daquilo ou seja, a partir daquilo que me ensinaram, a partir da minha cultura, ou seja, a partir da minha cultura, dos meus hábitos, dos meus costumes. Eu penso um bocado isso, Ok. Olha, se me permite, eu percebi claramente o ponto que fez sobre o fato das desculpas e olhando para nós. Olha, isso eu estou totalmente de acordo. Mas só aqui um ponto interessante. É que existem dimensões em que se a pessoa for comprometida, entende? Somos uma experiência muito profunda e ele acaba percebendo que a pessoa que lhe proporcionou a experiência negativa, ainda assim é um exemplo para ele. Isso acontece até nos relacionamentos, né? O que acontece muitas das vezes é que para a pessoa perceber na dimensão do sofrimento, do trauma que está, precisa ouvir da primeira pessoa. Por exemplo, nós africanos, ou muitos de nós, temos o seguinte problema. Angola, ou para o angolano, o melhor sítio para ir é Portugal. Entende? Para o congolês, é na França ou na Bélgica. Para o nigeriano, é na Inglaterra. Isso não é aleatório. Isso eu chamo de instinto colonial. Entende? Por mais que você grite num africano ou angolano, dizer, olha, não é assim que se deve entender as coisas, ele não vai perceber. Ou vai ter dificuldade de perceber por quê? Porque ele está completamente envolvido na ideia de que esse instinto colonial é existente além da consciência dele e ele precisa disso como satisfação. Então, daí que eu fiz referência, que as desculpas não devem ser só desculpas, deve acrescentar esse detalhe, porque provavelmente para nós precisamos ouvir do próprio colono como é que chegamos aqui. Daí que eu fiz referência do tipo, olha, hoje vocês preferem o vosso país, ou o nosso país em vez do vosso, porque nos 400 anos aconteceu ABC e vocês estão corrompidos nessa dimensão. Hoje, vocês têm vergonha de se apresentar como Guns ou Lucala por conta de ABC que aconteceu há X tempo e vocês estão condicionados nessa dimensão. Porque parece muito resistente para nós africanos perceber que nós não precisamos de Europa para sobreviver nenhuma dimensão, nem de identidade. Entende? E como nós já associamos a questão das impressões de do colono com o nosso Estado, com o nosso bem-estar, é bem difícil a pessoa se desfazer isso. Então, daí que provavelmente é opcional que o povo colono seja ele a dizer, olha, nos comprometemos aqui, ali, aqui. Isso acontece, por exemplo, nos casos de violação, né? Alguém é violada e depois ela desenvolve sentimento positivo pela pessoa que lhe fez isso. A síndrome de Estocolmo, como se diz. Entende? Na síndrome de Estocolmo, a ideia é que o opressor, por exemplo, ajuda a vítima a entender que a forma como ele encara, ou que ele encara a pessoa que lhe proporciona a experiência, não é a forma mais correta. Por quê? Porque eu lhe coloquei nestas condições, sobre aquelas condições, e para influenciar isto.
Então, portanto, precisamos ouvir, além de desculpas, mais detalhes específicos sobre por que gostamos mais de A em relação a nós, por conta disso. Certo? É nessa dimensão que eu tentei, que eu fui aqui trazendo a ideia de que não é só desculpas, mas precisamos ser alertados, já que nós, de forma individual, temos dificuldade em perceber isso, por causa da apreciação excessiva que temos pelo opressor, tá vendo? É mais ou menos ali. Não, mas, Nicolau, se me permite, é exatamente isso. A conversa está aberta nesse momento, Nicolau, meus caros. Vamos aqui começar. Exatamente isso. Só que concordando contigo, é exatamente nessa. Eu penso exatamente assim. Ou seja, eu penso exatamente, o meu entendimento vai de encontro ao seu. Eu só acho que precisamos de pessoas certas que elucidam a sociedade angolana sobre esse facto. Não precisamos que sejam colônios, percebes? O meu ponto é esse. O meu ponto é que eu quero que o Nicolau me faça perceber, conforme está a me fazer hoje, olha, Valdemar, nós pensamos esses determinados fenômenos nessa perspectiva por causa do legado dos 400 anos de escravidão. E para nós construirmos uma sociedade nossa, nós temos que praticar isso, isto e aquilo. Porque nós temos que perceber que o meu ponto é, nós estamos no mundo real. E indo um bocado de encontro com o Major disse, nós estamos no mundo real. Os europeus nunca vão querer que nós nos libertemos das amarras deles. Isso aqui nós temos que sempre... Mas olha, isso é muito interessante o que você disse, porque eles, até hoje, deixa eu terminar, Nicolau, até hoje, o que eles querem, eles olham, ou seja, não são os europeus, as grandes potências, olham para a África como mercado, olham para a África para vender produtos, olham para a África para fazer investimento e retirar investimento rápido e enriquecer. Ou seja, eles nunca vão parar e dizer assim, olha, em África tem uma criança no Kwanza Sul ou na Kibala que precisa de uma escola com dignidade. Eles nunca vão parar para fazer isso. Eles nunca vão sentar para dizer, olha, precisamos começar a falar agora a língua nhaneca ou quimbundo nas escolas. Eles nunca vão fazer isso, porque isso não faz parte da agenda deles. Eu prefiro que seja o Nicolau, que percebe desse fenômeno, que se libertou dessas amarras, influenciar ali a comunidade dele onde ele está inserido, de uma maneira, de uma maneira geral, influenciar a província, o país, e a partir daí, a partir de sermos nós mesmos, construirmos aquilo que é a nossa identidade, que foi roubada depois de 400 anos. Essa perspectiva, a perspectiva é só essa. Realmente faz sentido. Ok. Deixa-me só aqui abrir Deixa-me só abrir aqui um parênteses rápido. Estamos aqui quase só com 20 minutos já. O Major estava falando sobre a questão da beleza. Eu vou provocar aqui mais uma vez. O postiço, as perucas, tem a ver com a sistematização da colonização, tem a ver com inferioridade, tem a ver com trauma, ou é simplesmente um objeto de beleza feminino? Olha, eu vejo que o meu sinal, não sei se o meu sinal é o vosso, está lento, não sei se conseguem me ouvir perfeitamente. Eu ouço perfeitamente. Conseguem me ouvir perfeitamente? Eu estou ouvindo perfeitamente. Faça um sinal, por favor. Nicolau, consegue ouvir o Major perfeitamente? Estou ouvindo. Ok. Consigo ouvir, sim. Olha, estou a ouvir, continuo a ouvir com alguns cortes, não sei se posso continuar. Pode continuar. Pode continuar. Pronto. Cada povo possui uma forma de ver e encarar o mundo. Cada povo tem o seu próprio conceito de beleza. A beleza é uma identidade que os povos vão se educando à medida que o tempo vai passando. Assim como os dotes, né, que são aqueles tributos que nós damos quando vamos buscar a família da mulher, no caso, quando vamos buscar a mulher, e que divergem, tem culturas que a riqueza, ou seja, o símbolo para se buscar a mulher são os bens, são animais no caso, outros são aqueles bens mais tradicionais, então a beleza tem basicamente esse cariz. Quando nós olhamos para as nossas irmãs, quando olhamos também para nós e achamos que temos que ser
belos usando a mesma cor, a mesma identidade, a mesma personalidade de beleza eurocentrada. Primeiro, temos que ver que nós entendemos querer estar inseridos num grupo social que emerge, que caminha num único sentido. Ou seja, partindo da ideia de que se tiver a sair um grupo de pessoas atrás de ti a correrem para baixo, a nossa primeira tendência é de correr com eles sem antes saber o porquê. Certo? Então, nesses termos, nós somos levados como uma avalanche, né, de que o que é belo tem esse padrão. O que ou está a bater são as calças X ou Y. E que o grupo social onde nós estamos inseridos, todos vestem-se dessa maneira. Logo, tu és um à esquerda, um contra a natura, vestindo de forma diferente. Como temos a tendência, não temos identidade. Como não temos identidade, como não temos a autoestima, como não percebemos o que é nosso, o que é essencial, nós acabamos fazendo a réplica. Porque a televisão também passa indiretamente isso nas nossas novelas. Ou seja, nas novelas eurocentradas, as novelas ocidentais. Mas isso, peço desculpa por cortá-lo. Já temos 13 minutos, já estamos aqui há 1 hora e quase fazendo 2 horas. Vou empurrar para o Nicolau, que é aqui o nosso cabeça do tema. Nicolau, isso é um trauma pós-colonial? Isso continua a ser sistemático? Eu não posso comprar uma Air Jordan, é uma questão de ser colonizado, de ter um pensamento colonial. O que é beleza? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou entender o que é eu gostar de uma coisa? Eu gosto do fado, gosto de ouvir fado. É um pensamento sistemático colonial, é um trauma. Como é que podemos separar isso, Nicolau? Edilson, permita-me só, deixa-me só relativamente a esse tema. Dar aqui 1 minuto, dê-me só 1 minuto para depois o Nicolau terminar, para depois não ainda temos 14 minutos para usar. Exatamente. Que é para não falar por cima dele, porque ele aqui é a voz autorizada, ele é que estuda, esses assuntos. A minha abordagem é mais na análise da observação. Eu penso relativamente a essa questão que tu colocaste, eu penso que nós temos que nós africanos, apesar ou seja, apesar disso tudo que o Nicolau acabou de dizer, nós temos nós mesmos e nos identificarmos como africanos, é preciso nós percebermos que estamos num mundo globalizado. E a globalização tem esse duplo efeito. Tem um efeito muito positivo na medida em que pode ser um fator de desenvolvimento e também pode ser um fator de destruição, principalmente da cultura. Por isso que é importante, aí concordo com o Nicolau, que é importante que nós sejamos dotados desde a terra idade, sejamos ensinados exatamente aquilo que nós somos, o que é que nós somos enquanto povo, o que é que nós comemos, o que é que nós vestimos, qual é a nossa forma de vestir, qual é a nossa forma de ser, para no contacto com outras culturas a nossa não desaparecer. Imaginem só o seguinte cenário. Eu entendo, por exemplo, porque hoje, por exemplo, a construção, e aqui, conforme disse bem o Major, a construção desses fenômenos, por exemplo, fatores de felicidade, de aceitação pelo grupo, de beleza, isso hoje praticamente é definido pelas potências capitalistas. Por exemplo, você vê hoje na nossa sociedade, qual é o instrumento de aceitação pelo grupo, por exemplo? Da aceitação pelo grupo. Tu tens que ter um iPhone. Ninguém percebe que a febre do iPhone. Tu tens que ter um iPhone, tu tens que ter um Air Jordan, tu tens que ter, porque senão você não aceita, a sociedade te exclui. Ou seja, então, essa questão de nos identificarmos, de sermos nós, de percebermos o que é que nós somos, é muito importante para depois nós possamos a perceber, de facto, que de facto esses fenômenos, essas conexões... Valdemar, você pediu 1 minuto, já está a fazer uma palestra. Vamos voltar à temática ao Nicolau. Nicolau, estamos a falar de traumas, estamos a falar do perdão que Portugal deveria ter sobre as colônias portuguesas. Voltando à questão, podemos entender como um trauma a questão do uso da peruca, o uso do postiço, ou podemos também entender que é uma forma de identidade, de eu ser europeu,
eu gostar de ouvir fado. Qual é a tua opinião? Olha, esse assunto já fica muito sensível porque depois já não sabemos como separar a questão da transculturalidade e o trauma, entende? Porque claramente que é quase difícil, é quase impossível encontrar uma cultura completamente intacta sem qualquer influência. Isso é inevitável. Dada a dinâmica das sociedades, vai ter essa dinâmica em que uns vão se representar como símbolos dos outros e vice-versa. Eu penso que o grande ponto aqui vou dar um exemplo real, é termos, por exemplo, um governador, como é que chamam, em Portugal, a usar um fato africano, entende? Foi no parlamento desse jeito, um ministro em Portugal colocou, entende? É mais ou menos isso. Agora, a questão da forma como nos envolvemos é que, de alguma dimensão, representa um problema. Porque a questão de se referenciar como os outros, até uma certa dimensão é tolerável, mas a pergunta é, está disposto a sacrificar isso por conta daquilo que realmente identifica? Entende? Por exemplo, tens vergonha de colocar uma camisa africana ou andar de cabelo natural? Isso dá vergonha. Quando nos dá vergonha, quer dizer que temos algum desequilíbrio na identidade. Então, psicologicamente, o que é que vai acontecer? Se o teu status, o teu bem-estar, a tua superioridade, a tua supremacia aparece quando tu colocas fato ou uma peruca, quer dizer que aí tem um problema. Entende? Isso é implicância, deve ter uma implicância ali. Devias te sentir normal nas duas posições, mas bem mais confortável naquilo que realmente sabes que é autêntico. Mas agora a questão é como enfrentar essa realidade. Pronto, dado como aqui já os outros colegas disseram, é que dado a forma como a globalização se dimensionou, que eu até tenho um problema com isso, essa coisa de globalização, que para mim é tudo individualidade, não é globalização coisíssima nenhuma. Porque na globalização você não vai apresentar apenas uma pessoa na fotografia, tem que estar todos, entende? Então, se é globalização, colocar peruca e maquilhagem, devia ser também globalização, se ensinando nas instituições fora de que existem outras culturas, olha, isso é transafricano, isso faz assim, apresentam nas grandes arenas, seria isso. Então, no fundo, até uma americana que fez a ideologia e disse o seguinte, a América hoje está onde está, porque ele passou a ideia da globalização com as matrizes dele, só que agora as pessoas descobriram isso e estão a pensar completamente diferente. Ou seja, agora já não querem globalização, querem individualismo. E para a América isso é um problema porque as pessoas descobriram o que é que ele faz. Então essa questão da peruca, a roupa, como nos apresentamos, passa por uma questão, em alguma dimensão do trauma que nós temos, mas por outra também a transculturalidade que é tolerável. Mas depende se estamos dispostos a sacrificar tudo que é nosso por conta daquilo que nós recebemos. Porque se eu achar que me sinto mais belo, mais relevante, mais irreverente, quando eu estou nessa dimensão, quer dizer que tem algum problema com alguma coisa que me auto-identifica. Mas olha, depois, simplificamos muito a ideia de identidade. Isso é algo muito sério, entende? Isso é algo muito sério. Até para quem quer começar um negócio, alguma coisa, se identificar é importante. E quando te identificas com A, tudo que está relacionado ao A vai te atrair, entende? Nós falamos muito nesse detalhe, por isso é que achamos que, como disse anteriormente, vamos na universidade de fora e achamos que temos que ser os melhores alunos. Não, não é isso, não. Não precisamos ser os melhores alunos. É que nós estamos com a ideia de que existe alguém maior que nós. Quando começarmos a reestruturar essas coisas, ir estudar fora ou não vai ser completamente natural. Vir de fora ou não vai ser completamente natural. Então, há aqui essa questão, essa margem entre o trauma e a tolerância cultural, que ainda temos dificuldade de separar por conta da forma como provavelmente nos desenvolvemos e falamos abertamente sobre isso. É um pouco mais... Fantástico, fantástico, Nicolau. Para quem chegou agora, nós já estamos aqui a fechar a segunda hora e a últimos minutos desse Spirit Talk. Nós estaremos aqui a próxima sexta-feira. Vamos viajar para o Brasil. Vamos falar sobre a minha herança africana com a Lucineia Ferreira. Ela é uma estudante universitária doutorada nesses temas. Vamos continuar aqui a discutir muitos temas ao longo das sextas-feiras aqui no Spirit Talk. Nós temos a primeira parte, onde o nosso convidado expõe o seu tema, fala, e nós temos a segunda parte, onde temos aqui os nossos treinadores de bancada que vêm aqui para açucarar e apimentar mais a conversa. 2 horas passam rápido, nós também vamos ver se começamos os encontros ou mais tarde ou mais cedo, depois a equipa vai reunir no off. É o primeiro talk. O Nicolau está de parabéns conosco para nos dar uma grande aula hoje aqui no Spirit Talk. Se alguém tiver uma pergunta para colocar no chat para o Nicolau sobre o tema, são nos últimos 5 minutos para as pessoas que
tiverem questões para colocar no Nicolau ou para também aqui dar alguma sugestão no chat. Esses são os últimos, não vou dar agora só 5 minutos, para nós então estamos aqui a fazer o encerramento do primeiro Spirit Talk. Isso estará disponível aqui na nossa página, vocês depois podem voltar a assistir quantas vezes quiserem e façam ali os vossos comentários para nós irmos melhorando aqui esse nosso serão às sextas-feiras, podem ser outros dias, isso a equipa vai sempre moldando, porque nós no Spirit somos pessoas dinâmicas, somos pessoas abertas e nós vamos aqui saltando. Se não tivermos perguntas no chat, Manjor e Valdemar, se tiverem alguma questão para colocar para o Nicolau, estamos aqui agora nos últimos 6 minutos. Nicolau. Olha, eu queria que me desse a oportunidade para dizer algo. Mas é importante que, à medida que vamos reestruturando esse pensamento africano, não seja a base de ressentimento. Entende? Porque quando se desenvolve um pensamento sob essas bases, tem muita fragilidade. Eu acho que conversas como essas, não obstante ser sensíveis por causa da forma como a coisa está desenvolvida, é preciso olhar para essa reestruturação com a mais naturalidade possível. Porque se associarmos muito ao ressentimento, estamos propensos a, por exemplo, ser extremos ou muito simplificadores demais. Então é preciso olhar para esse assunto como se fosse, ok, pronto, eu sou africano e não tenho que justificar isso. Daí, por exemplo, eu tenho problemas com a questão do pan-africanismo. Eu acho que essas expressões, para mim, já não dizem muito. Por quê? Porque nós somos africanos, nós não precisamos justificar isso, com expressões ou nomes. Entende? E quando o Edilson achar que, não, eu prefiro pensar como africano, não tem que justificar isso. Porque temos que olhar que o fato da África ter feriados relacionados à colonização, ter expressões como pan-africanismo, hoje, atualmente, só se fala de ancestralidade. Isso é uma prova clara de que existiu uma separação com a questão da escravatura, que hoje gera movimentos, ou seja, estamos a gerar movimento para ser africano, entende? Isso é ridículo para mim. Não podemos gerar movimentos ou grupos que defendem a África. Nós somos africanos e pronto. Nós temos que justificar com movimentos ou ideologia. Não. Entende? Mas, fruto da forma como está dimensionado, nós acabamos a cair nessa fragilidade que eu chego na Europa, eu sou africano. Não tenho que justificar isso. Eu tenho que me apresentar conforme sou, tal como um polaco, um inglês, chega e não tem que provar se é europeu ou não. Não tem que acontecer comigo. Entende? E quando começamos a olhar para a naturalidade da coisa, dessa forma que nós não precisamos provar com pan-africanismo nem nada, e aliás, por isso é que eu disse aquela hora, o radicalismo, a expressão radical é muito associada à África. E isso já obstrui também a ideia. Não é radicalismo, é ideologia, é pensamento, é autenticidade. Então, as pessoas como pan-africanismo, ideias radicais, são completamente desprovidas quando quer se pensar em África. Devemos eliminar tudo isso. Nós não temos que justificar nada. Nós estamos em 54 países. Nós não temos que justificar num grupo que são 24. Não. Devia ser o contrário. As estatísticas têm que provar que é o contrário. Então, esse ponto que eu queria fazer. Não devemos estar a perder tempo de justificar se somos africanos ou não. Devemos apenas justificar, nos apresentar como africanos. Quem conhece vai entender. Agora, não temos que estar aqui justificar coisas que estão completamente descabidas. Então, não há tempo para isso. Pois é. Manjor, Edilson. 1 minuto. Pois é. Eu não vou deixar nenhuma pergunta ao Nicolau, mas vou apenas enfatizar e reforçar a ideia, partindo do princípio, partindo de um exemplo prático de uma deputada brasileira, negra, que infelizmente foi vítima de racismo. E pronto, pôs-se a discutir, a falar sobre o racismo pelo qual foi submetida, mas com lágrimas nos olhos, né? E eu volto nas palavras de Nicolau. Nós não temos necessidade de nos sentirmos ofendidos por nos falarem pretos. Por quê? Porque sou preto. Simples. Africano. Por quê? Porque sou africano. Ponto final. Tem uma identidade, tem uma história. A minha história não começa com colonialismo. É importante que entendamos isso. E também, mais do que tudo isso, construímos instituições fortes, instituições voltadas para a África, para a nossa identidade. Não nessa perspectiva que eu concordo com o Nicolau, de buscar o pan-africanismo, porque ele também isola-nos, ele cria partidos. A ideia
não é criar partidos. A ideia é mostrarmos que nós existimos e temos uma identidade. Fazemos por nós. Nós por nós. A filosofia Ubuntu. Valdemar, um Ok. minuto. Se não tiver nada a dizer, melhor ainda. Eu já nem ouço sequer o teu áudio. Muito obrigado por esse tempo que estás a nos dar. Eu vou voltar então aqui para o Nicolau. Nicolau, deixa eu ver aqui. Há aqui uma última questão aqui do Van Seth. Ele coloca: qual é o nosso objetivo com os toques sobre não percebo aqui, não percebo a tua pergunta. Mas pronto, o que eu entendi é, os toques não é a questão só da africanidade. Nós vamos tendo vários temas aqui a conversar, é só acompanhar a nossa página e nós vamos ter conversa de diversas formas. Hoje estamos a discutir aqui um tema que nos levou a este diálogo. Pronto. Nicolau, vou então agradecer. Obrigado por ter estado conosco. Espero que tenhas gostado aqui do nosso talk. Foram 2 horas. E se tiver a dizer alguma coisa de despedida, é mesmo já para encerrar. Para fechar, né? Para fechar, eu penso que vai ser aqui um resumo daquilo que já falamos. Para Isso mim, mesmo já é em segundo. Os segundos, ok, pronto. Vamos pensar o máximo possível como pessoas normais, entende? Vamos pensar o máximo possível como pessoas normais. Isso já fica cansativo. Temos, entre nós africanos, discutindo sobre pan-africanismo. Isso não teria espaço, entende? Não devíamos estar a falar a mesma coisa, porque isso de alguma forma se transforma, isso de alguma forma gera mais problemas entre nós do que necessariamente solução. Então, eu preciso entender que quando algum africano fizer algo bom, eu não tenho que questionar isso, porque às vezes a pergunta é: e se não nós voltamos aos temos nossos valores, mesmo o que que vai ter? questionar. Muito obrigado, Nicolau. Eu vou ter que cortá-lo. Ok. Isso está tão bom, mas não vamos nos estender para 3 horas. Vamos depois pensar que estamos aqui há 2 horas. Obrigado a todos que estiveram conosco. Obrigado, Nicolau, por teres aceito. O Manjor e o Valdemar são de casa, são mobília de casa, vão estar aqui. Então, Major, obrigado, Valdemar. Gostei muito das participações. Nós vamos voltar a contar contigo, Nicolau, na próxima conversa. Está aqui uma grande conversa. Vai ficar aqui na nossa página, as pessoas vão continuar a ver. Todos que estiveram conosco, partilhem. Vou lembrar, a próxima semana teremos aqui uma conversa com a Luciné, a partir do Brasil, às 19 horas. E ela vai falar um pouco sobre a sua herança africana. Vai falar como é que é a visão de uma pessoa que tem uma herança africana. Vamos também conversar um pouco sobre isso. E vamos ter vários temas ao longo da semana. Basta ficarem aqui atentos à nossa página, seguir a nossa página, acompanhar as publicidades e também podem propor. Propõem a nossa página temas, convidados e vamos ter aqui um bom papo à sexta-feira. Eu aqui vou ficar com uma boa música, como já começamos, com o Emanuel Ngunza. Ele toca sempre aqui uma música para a equipa que está aqui toda a acompanhar. E já estamos aqui a criar uma filosofia da próxima sexta-feira. O Emanuel dá aqui uns toques mesmo, em direito aqui no nosso talk. Mais uma vez, Nicolau, muito obrigado. Não se esqueçam, comprem o livro de Rosário Ngunza, o herdeiro. Basta clicar, meterem ali na Google, Rosário Ngunza, aparece todas as plataformas e lojas onde estão a ser vendidos. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por esse primeiro talk e até a próxima sexta-feira. Um abraço. Um abraço, até já, até sexta-feira. Até já, um abraço.